Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari E eu sou o Cristiano. e nós somos do canal Prestes a Decolar. Hoje a gente vai apresentar para vocês um passeio que nós fizemos em dezembro de 2019. Nós fomos conhecer o Museu do Expedicionário, que fica em Curitiba. É um lugar super interessante, então para quem tá de viagem marcada para Curitiba ou vai dar uma passeadinha por lá, vale super a pena adicionar no seu roteiro esse local. O Museu do Expedicionário ele fica localizado no bairro Alto da 15 e fica na Praça Expedicionário. O museu está temporariamente fechado devido à pandemia, mas normalmente ele funciona de terça a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17. E sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17. O museu recebe normalmente entre 3.000 e 3.500 pessoas todos os meses. Então é um dos museus mais visitados do estado do Paraná. No dia da nossa visita, o museu estava passando por uma revitalização. Então alguns setores a gente não pôde visitar porque estavam fechados ao público. Todavia, isso não chegou a ser nenhum empecilho para a nossa visita. Inclusive, o passeio já se inicia com a praça onde o museu fica situado. Lá tem alguns itens já de exposição, como por exemplo, tem um tanque, tem uma âncora, tem torpedos, inclusive tem um avião na praça, que aí os curitibanos também conhecem como a Praça do Avião. O avião P-47 foi o maior, o mais pesado e o mais caro da história a ser equipado com um único motor de combustão interna, ou também conhecido como motor de explosão. Ele era equipado com 8 metralhadoras, sendo 4 em cada asa, poderia carregar bombas e o peso dele carregado chegava a 8 toneladas. Esse modelo que está exposto na Praça do Expedicionário, ele está ali desde o ano de 1969, ele foi colocado ali no Dia do Aviador. Também na praça tem um tanque que é o modelo M3 Stuart. Ele foi doado para o Museu do Expedicionário no ano de 1980. Antes disso ele passou por Bagé, no Rio Grande do Sul, São Gabriel, no mesmo estado, e também por Santa Catarina, em São Miguel do Oeste. Então a partir de dezembro de 1980 ele ficou posicionado na Praça do Expedicionário, representando a Marinha de Guerra do Brasil. Há uma âncora e também um torpedo, e representando as conquistas em combate tem um obuseiro alemão que foi capturado do exército alemão durante a guerra, e pra gente que não conhece é um canhão normal, mas ele tem algumas diferenças técnicas. Há também na praça uma lápide com os nomes dos soldados paranaenses que morreram em combate, foram 28 no total. Do Paraná foram enviados 1.542 soldados. Sendo que a Força Expedicionária Brasileira, no total, era formada por cerca de 25 mil soldados. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os soldados paranaenses iniciaram uma campanha para a construção de uma sede própria. Então, no ano de 1946, foi criado a Legião Paranaense do Expedicionário, sendo que eles iniciaram a venda de rifas, fizeram festas para arrecadar dinheiro para que fosse feito a construção da Casa do Expedicionário, que foi concluída no ano de 1951. Essa sede ela era utilizada para a prestação de serviços assistenciais, médico, odontológico e jurídico, tanto para os ex-combatentes como também para com seus familiares. Além disso, ela era utilizada também para encontros recreativos, sociais e culturais dos ex-combatentes. No local também existia um hotel de trânsito. Então, haviam quartos individuais para os ex-combatentes que vinham, principalmente do interior, para passar alguns dias na capital.
E nessa época, apenas um quarto era destinado como museu, e que levava o nome de Max Wolff Filho, nome esse de um ex-combatente paranaense que teve grande destaque durante a Segunda Guerra Mundial. Mas com o passar do tempo, houve uma consequente redução desse caráter assistencial que existia ali, então foi ampliado o museu. E essa ampliação ocorreu no ano de 1980. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sei que vou para lá. Sei que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil. O museu ele possui várias salas temáticas de exposição. Também ele possui um salão de cerimonial, um salão de festas e uma biblioteca, utilizada para consulta e pesquisa relacionada à Segunda Guerra Mundial, com destaque para a participação brasileira nesse conflito. O museu conta com cerca de 25 mil itens, entre armas, munições, uniformes de vários países, bandeiras, medalhas, enfim, uma infinidade de objetos, e também uma grande coleção de documentos, inclusive matérias de jornal, que estão expostas ao longo da visita para esclarecer e fazer o passeio mais informativo. A entrada aqui é gratuita e tem muitas coisas lá dentro, então você acaba descobrindo um pouco mais da história, como que foi o momento em que o Brasil interveio na Segunda Guerra. E eu descobri uma coisa interessante, o porquê que o símbolo, né, do Brasil é uma cobra fumando. Você pode explicar, amor? Segundo dizem as lendas, o próprio Hitler teria dito que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então aí quando o Brasil resolveu declarar guerra, escolheram a cobrinha fumando para provar para ele que o Brasil poderia sim participar, e obteve grandes vitórias, como a gente pode conhecer aí várias cidades italianas, principalmente ao norte da Itália. O Brasil teve uma participação bem forte na guerra. E assim chegamos ao final de mais um passeio. Convidamos a vocês que ainda não conhecem esse local para darem uma passadinha por lá, vale super a pena. É um local que tem muita história, é muito enriquecedor. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhem e nos ajudem a trazer mais conteúdo para vocês. Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau! Tchau!